Olá, amadas! Este é mais um Devocional Florescer e estamos aqui para gerarmos testemunhos através da palavra do Senhor Jesus. E o devocional de hoje, ele vai falar de um tema muito necessário de ser falado, mas que poucas vezes é falado. E é um tema, amadas, que eu sei que é de extrema correção e que vai nos confrontar nas nossas vulnerabilidades. Muitas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor Jesus como seres inerrantes, como seres que somente a mim as pessoas criticam, somente a mim as pessoas machucam. É comigo que as pessoas têm algum tipo de rejeição, têm algum tipo de confronto. Sou eu que chego nos lugares e as pessoas se afastam, não sei o que acontece que as pessoas se afastam. As pessoas têm inveja de mim, a gente se coloca em uma vitrine onde nós somos seres perfeitos e que os errados são apenas as outras pessoas. E muitas vezes nós machucamos as pessoas e nem temos a percepção do quanto que aquilo foi machucado. A verdade é que muitas de nós estamos tão feridas que em um processo de autodefesa nós machucamos as pessoas antes delas se machucarem. E aí, por conta disso, de defendermos a nossa reputação, de defendermos os nossos sentimentos, nós temos uma ótica muito distorcida das coisas. E isso faz com que a gente interprete algumas situações de forma errada e a gente exploda com as pessoas, podendo machucá-las, mas nós não temos a dimensão do quanto que isso machuca as pessoas. Nós vivemos em uma geração que as nossas emoções elas estão muito feridas. Então é todo mundo ferido, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo passando por um processo, todo mundo tem um trauma na vida, se já foi curado, já criou outro trauma. Todo mundo tem as suas emoções muito vulneráveis. Até aquelas pessoas que dizem que são as mais fortes, elas têm aquela carcaça porque existe uma dor na qual ela está escondendo. E aí, nessa vitrine que muitas vezes a gente se coloca, de que eu sou um ser inerrante, de que só comigo que as pessoas me atacam, nós não conseguimos ter percepção das quantidades de vezes que nós machucamos as pessoas. Da quantidade de palavras que eu falei de uma forma rude, era meu jeito, mas o meu jeito feriu o outro. Quando o jeito do outro me fere, aí sim, meu Deus, você viu que pessoa arrogante, que pessoa isso, que pessoa é aquilo, mas raras vezes eu tenho a percepção das vezes que eu machuquei alguém. O tema do devocional de hoje é: e se eu machuquei quem eu amo? E não é somente o marido, não é somente um amigo, é as pessoas de uma forma geral. É um irmão, é um pai, é uma mãe. As nossas palavras machucam e machucam muito. O nosso tom de voz, ainda mais para quem é colérica, né? As pessoas coléricas, elas tendem a falar de uma forma mais rude, mas na cabeça delas, não, eu estou falando normal. Só que quem está ouvindo a colérica falar está pensando, meu Deus, eu estou sendo atacada. Eu estou sendo completamente bombardeada por palavras duras, por um timbre de voz grosseiro. E o Devocional Florescer, como eu disse no início do vídeo, ele tem esse propósito de florescermos juntas. E mulheres que precisam florescer, elas precisam se tornar, através dos processos, a imagem e semelhança de Jesus. E chegar à constatação de que eu não sou a imagem e semelhança de Jesus em muitos dos meus relacionamentos, isso nos constrange, mas é um constrangimento que é necessário ser vivido. É um constrangimento que vai nos levar para um novo direcionamento. Poxa, eu preciso ser transformada de glória em glória. Eu não tenho todas as respostas, mas eu queria falar desse devocional de hoje de uma forma que a palavra do Senhor me encontrou quando eu machuquei alguém que eu gostava, alguém que eu amava, que era inclusive uma amiga em Cristo que eu tinha. E isso comprometeu e muito a nossa amizade, ao ponto de ter que orar e pedir ao Senhor para intervir naquilo, porque o pedido de desculpa aliviou a dor, mas o pedido de desculpa não foi o suficiente para que a nossa relação voltasse a ser como antes. Porque no meio da minha dor, tentando me proteger, eu fui rude com ela. Para tentar me proteger, eu ataquei aquela pessoa. E eu quero contar para vocês como é que foi esse processo, como que foi difícil me encontrar dentro de uma situação onde eu não era
a vítima. Depois de tantas vezes que eu fui atacada, de repente eu precisei lidar com uma versão de Eva que habita dentro de mim e que eu preciso matá-la todos os dias. A gente sabe a história de Adão e Eva, e eu brinco muito com as minhas amigas que existe uma Eva dentro de cada uma de nós. Às vezes, em uma conversa com alguma amiga, ela comenta alguma coisa, eu brinco assim, eita, a Eva resolveu aparecer. A gente sempre brinca. E eu sempre tive essa noção de que existe uma característica de Eva dentro de mim. Esse pecado que não morre, esse pecado que não morreu afogado no batismo, que até que Jesus volte, eu preciso levar esse pecado ao senhorio de Cristo, a ser dominada pelo Espírito e não pela minha carne, não pelo esse desejo de Eva que habita dentro de mim. Eu sempre soube. Só que, muitas vezes, por esse desejo ficar muito escondidinho, como diria Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo, essa Eva, ela não aparecia com tanta intensidade sempre. Ela ficava ali, oculta, aí às vezes ela aparecia, oh meu Deus, a minha Eva, então eu vou repreender essa Eva. Era de forma sutil que a Eva ia aparecendo. Então eu achava que ela estava sob o controle na minha vida. Que eu não precisava lutar contra essa Eva todos os dias na minha história. E aí eu levava uma vida tranquilamente, orando, servindo o Senhor, indo na igreja, fazendo devocional. Mas a Eva aqui, escondida dentro de mim. E eu achando que estava tudo sob o controle. E eu sou uma pessoa, amadas, que como você, eu acredito, já viveu muitos processos, que foi machucada, que foi rejeitada, que teve algumas feridas na sua alma, que trouxe algumas sequelas da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Nós vivemos uma vida ordinária e essas coisas vão acontecer de uma forma extremamente normal. A nossa missão como mulheres que são mães ou que vão se tornar mães é exatamente tentar minimizar ao máximo essas sequelas de acontecer na vida dos filhos, mas tendo a certeza de que elas vão continuar acontecendo. Então, muitas vezes eu usei essas desculpas de que eu fui ferida, de que eu fui traída, de que eu fui rejeitada, para ser a pobre coitada da minha história. Então, quando alguém me feria, eu falo, essa pessoa foi o gatilho de uma relação que eu tive em 1900 e alguma coisa, e olha como eu sou a vítima, olha como fulano me machucou. Essa palavra que a Beltrana disse foi a mesma palavra que lá naquele dia, quando eu fui ferida na alma, e eu usava aquilo como desculpa para ser a vítima de várias situações na minha história, porque só eu era machucada. Eu nunca machucava as pessoas. Só que quando o Senhor começou a me tratar, nessa Eva que ainda habitava dentro de mim, que não estava tão submissa ao Senhor assim, eu comecei a ser submetida a algumas situações que o Senhor permitia, logicamente, que eu explodia muito fácil. E os meus traços não convertidos, não dobrados ao senhorio de Cristo, eles eram muito evidenciados nas minhas atitudes. As minhas emoções imaturas, elas eram as primeiras a aparecer. Eu tinha amadurecido muito na fala, no comportamento, no pensamento, na forma de me vestir, na forma de me posicionar, nas ideologias, nos conhecimentos, até mesmo conhecimento bíblico, eu tinha amadurecido muito. Mas as minhas emoções ainda não tinham se dobrado ao senhorio de Cristo. Haviam emoções primárias dentro de mim que, quando eu era submetida a uma autopressão, elas eram as primeiras a explodir. Então era a raiva, era o rancor, eram as palavras que eu pegava alguma coisa do passado e jogava na cara da pessoa de novo. As minhas emoções que não tinham sido tratadas por Deus, elas eram as primeiras a explodir. E nisso eu não percebia, mas eu comecei a vivenciar algumas experiências que eu fui machucando as pessoas, mas eu só conseguia ter percepção que as pessoas me machucavam. Eu fui em um casamento e naquela hora da brincadeira do buquê, né, uma pessoa me empurrou e eu fui assim de forma rude com ela. E eu vi que naquele momento que eu falei com ela assim, não grita comigo. Eu vi que ela ficou sem graça, porque era um momento de brincadeira. Só que realmente não tinha necessidade dela empurrar. E aí eu voltei para minha cadeira assim, mas por que ela me empurrou também? Nossa, mas se ela não tivesse me empurrado, se ela não tivesse me gritado, eu não teria sido rude com ela. E assim, eu sei que eu machuquei ela, mas eu usei o fato dela ter feito primeiro para poder justificar
e não precisar me encontrar com o meu erro naquela situação. Um exemplo super simples e básico. Mas aquilo começou a se tornar cada vez mais evidente, ao ponto de começar a machucar as pessoas de muitas formas. Eu era um tipo de pessoa que eu machucava as pessoas até mesmo na forma de cumprimentá-las. Às vezes alguém vinha me cumprimentar e eu era rude com a pessoa, não olhava nos olhos, me afastava, fechava a cara. Eu tenho um semblante muito fechado. As pessoas pensam assim, Ju, por que você está com a cara fechada? Não, é porque o meu semblante é fechado, a minha cara normal é fechada. Só que muitas vezes eu realmente me esforçava para ser mais fechada ainda, porque eu tinha escondido dentro de uma carcaça que eu era forte, que eu era empoderada, de que ninguém ia fazer hora comigo de novo, de que eu não seria passada para trás. Só que aquilo eu não entendia. Aquela carcaça não era uma carcaça de imagem e semelhança de Deus. Aquela carcaça foi o rótulo que o mundo me deu. Se protege do jeito que você pode. Se protege com a sua força. Se protege. Deixa as suas feridas aí, ó, escondidinhas dentro dessa carcaça. Não deixa essas feridas ser curadas, não. Só esconde elas na sua carcaça. E essa carcaça dura que eu colocava na frente das pessoas não me fazia ter a percepção de que as minhas feridas feriam outras pessoas. Que as palavras que lançavam contra mim era papum. Era a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, as pessoas vão ter que me entender desse jeito. E esse jeito que eu tinha era um jeito terrível. Era um jeito que quando eu estava ausente, as pessoas falavam assim, nó, ela é difícil demais, ela é gente boa, ela é esperta, ela é criativa, ela é isso. Me elogiavam muito. Eu tinha até mais elogios do que a crítica em si, mas a crítica que eles faziam de mim valia muito mais do que todos os elogios que me faziam. A Ju é muito difícil. A Ju é difícil demais. E aquilo me incomodava. Aquilo me frustrava ao ponto de que, cada vez mais, eu fazia uma carcaça e as pessoas tinham que me aceitar daquele jeito e eu colocava a culpa no eu sou assim mesmo. É o meu jeito, eu sou sanguínea, eu sou extravagante, eu tenho essa forma de falar assim mesmo. E, de fato, eu tenho essa forma de falar assim mesmo. Mas eu podia muito transformar o meu jeito extravagante para ser divertida, para ser alegre, para ser alguém que relevava algumas situações, do que de fato ser aquela pessoa, tipo, nu. Ela é muito difícil. E isso me incomodava. Isso me entristecia. Isso me rebaixava ao nível de me sentir um lixo diante do Senhor. E cada vez mais que eu ouvia, a Ju é difícil demais, mais eu colocava uma carcaça em cima daquela crítica, em cima daquilo que eu ouvia, que me trazia desconforto, mas eu raramente levava esse desconforto para Deus. Senhor, como que a gente pode viver esse desconforto de uma outra forma? Então, chegou uma situação específica, eu já tinha machucado, já estava colecionando alguns relacionamentos que eu tinha machucado as pessoas através das minhas falas, através do meu jeito extravagante de ser. Só que nenhuma daquelas situações o Senhor pegou para me tratar. Até que um dia aconteceu uma situação específica. Eu tinha ido em uma festa e antes de ir para a festa eu tinha feito uma oração. Eu falei assim, poxa Deus, eu estava sendo tratada pelo Senhor, mas eu não entendia até onde esse tratamento iria. Então eu tinha vivido, na semana que antecedia aquela festa, eu tinha vivido um momento onde eu tinha chegado num lugar e eu tinha sido rejeitada pelo anfitrião da festa, na semana que antecedia a festa que eu fui e fiz a oração. Então, quando eu fui rejeitada pelo anfitrião da festa, eu fiquei muito, assim, frustrada, sem lugar naquela festa, e foi para mim muito difícil. Eu queria ir embora e não podia ir embora, porque estava dependendo das pessoas para me levar embora. Então, eu fiquei naquela festa, e eu sentia nitidamente que o anfitrião, ele tinha me rejeitado. E aí, como era uma coisa que antecedia aquela festa, antes de sair para casa, antes de sair para a festa, eu fiz uma oração na minha casa. Então, Senhor, eu queria tanto chegar nessa festa e não viver aquela experiência ruim de novo, do anfitrião me rejeitar, né? A gente está num ambiente que é da pessoa, e quando você se sente rejeitado na casa de alguém, você se sente realmente um lixo, um zero à esquerda. E eu não queria que aquela situação se repetisse comigo. Então, eu fiz uma oração, que essa festa seja uma bênção, que essa festa eu me divirta, que reverta, né, no meu coração aquela situação que eu vivi na semana passada. Então, eu fiz essa oração pedindo para que eu pudesse ser bem-vinda naquela festa.
Beleza, a festa aconteceu, foi realmente maravilhosa. O anfitrião dessa festa realmente me recebeu de uma forma muito melhor do que o outro anfitrião. Só que no meio da festa aconteceu uma situação e eu fui muito rude com uma amiga minha. Eu dei para ela uma resposta, eu poderia ter relevado, eu poderia ter seguido em frente, eu poderia ter ficado calada, eu poderia não ter levantado aquele assunto naquele momento, eu poderia ter feito tudo, mas eu resolvi ser a Eva que habita dentro de mim naquele momento. E eu fui lá e falei uma coisa, e ela raramente era alguém de levar as coisas para o coração, porque ela é muito despojada, ela é muito de bem com a vida, muito bem resolvida, mas naquela situação eu passei de todos os meus limites e eu machuquei aquela pessoa. Eu machuquei ela com palavras, não foi nem com atitudes, foi com palavras. E aí eu percebi que ela ficou chateada, mas eu pensei assim, não, mas tudo bem que eu agi errado, mas olha também a situação. Por que ela foi fazer isso? Por que ela foi tocar nesse assunto? Por que ela chegou nesse exato momento? Eu ficava maquiando as situações. Eu não conseguia lidar de frente com o meu erro. Eu sempre maquiava, eu sempre empurrava o outro para ser o culpado. Eu sabia que eu tinha feito errado, eu vi que ela ficou chateada, mas eu não conseguia me posicionar. E aí, beleza, a festa acabou, ela ficou chateada, não houve nenhum pedido de desculpas e afins. E eu cheguei em casa no outro dia e o Senhor falou comigo assim, lembra da oração que você fez? Pedindo para que você pudesse ser bem recebida na festa? Sim, glória a Deus que o Senhor me respondeu, Jesus mas você esqueceu de orar pedindo para que você também fosse alguém que recebesse bem as pessoas, porque você orou pensando em você, mas você não orou pensando no fato de você machucar o outro. Você machucou minha filha, você machucou fulana. E aquilo assim me constrangeu de uma certa forma, porque eu sentia o Senhor falando comigo assim, você machucou a minha filha. E pela primeira vez na minha história com Jesus, não era eu a filha querida. Eu também era amada pelo Senhor, mas naquele momento, a filha que ele estava cuidando das feridas não era a minha, não era eu, era a minha outra amiga, que eu amo muito e que eu sei que é filha de Jesus. E aí aquilo me constrangeu ao ponto de pensar assim, Deus, o que eu faço para reverter? Vou deixar o tempo passar, depois a gente se encontra, a gente conversa. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, Deus, existe alguma coisa que o Senhor quer tratar em mim? Fiz essa oração de forma super rápida e fui dormir. Quando chegou no outro dia, o Senhor começou a falar comigo através da palavra dele, do meu devocional, do quanto que eu tinha ferido aquela pessoa que eu amava e que gostava de mim também. Aquela pessoa que era minha companheira de propósito. Nós tínhamos um propósito juntas. Nós tínhamos uma missão a cumprir juntas. E eu machuquei aquela pessoa, eu feri o coração dela. Eu não sei o que tinha acontecido no dia na vida dela, ao ponto dela se tornar tão frágil e tão vulnerável, mas eu precisava entender que eu era como um porco-espinho. E que todas as minhas emoções afloradas, que não tinham sido convertidas ao Senhor, elas iam e vinham na minha boca, no meu comportamento, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, de forma muito rápida. E que aquilo significava que eu não estava tão cheia da presença de Deus como eu imaginava. E olha que eu cantava, que eu adorava, que eu servia, que eu fazia devocional, que eu fazia jejum, mas eu não orava especificamente para o fim daquela Eva dentro de mim. Amadas, a gente sabe que até que o Senhor Jesus volte, essa Eva vai habitar dentro de cada uma de nós, mas todos os dias ela precisa ser levada cativa. E eu tinha deixado ela de lado, eu achava que ela estava sob controle, mas ela estava me controlando, de forma que eu não mais percebia. E aí, nessa situação tão corriqueira de uma vida entre duas amigas, o Senhor me constrangeu e colocou a minha cara no pó. E eu queria ler para vocês o texto do devocional de hoje, que foi a palavra que o Senhor Jesus ele usou para que eu pudesse ser corrigida por ele naquele momento. E o texto está em número 5, do versículo 6, que diz o seguinte, o próprio Senhor falando com Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado.
confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. A palavra do Senhor, quando Deus estava dando ali a lei para Moisés, e essa lei ali escrita em número 5, era a lei que o Senhor tinha pré-estabelecido para a comunhão do próprio arraial entre o povo de Israel. Ou seja, o próprio Deus ele estava ali intervindo nas relações, dizendo o seguinte: se alguém, mesmo que por engano ou sem querer, ofender um ao outro, ao ponto dele até chegar a morrer, porque no versículo seguinte vai falar se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo, porque o prejudicado pode ter morrido, ou por um acidente qualquer, o culpado teria que oferecer o sacrifício aos sacerdotes, enfim. Então Deus estava falando o seguinte: eu sou o Deus desse arraial, eu sou o Deus da comunhão entre o meu povo, o povo de Israel. Então vai lá, Moisés, e diz que se alguém ofender o seu outro, ele não está ofendendo o outro, ele está ofendendo a mim. Então ele será culpado. Ele vai ter que pedir perdão pelo que ele fez, confessar o seu pecado, pedir perdão para a pessoa, mas além disso, ele também vai ter que fazer uma restituição total do que ele fez aquela pessoa perder, e ele vai acrescentar 1/5 de valor para essa pessoa e entregará isso a quem ele prejudicou. Ou seja, é como se Deus estivesse falando assim: só o pedido de desculpas não vale. Você vai ter que fazer alguma coisa de forma material para essa pessoa. E aquilo, na hora que o Senhor começou a me falar, ele começou a trazer na tona, na minha mente, todas as pessoas que nos últimos tempos, não é minha vida inteira, mas que nos últimos tempos eu tinha ferido. É onde a Eva começou a evidenciar. Por quê, amados? O pecado que habita dentro da gente, ele está aqui, e nós só vamos conseguir superar ele se você ter dimensão de que ele existe. Se você deixar ele oculto, se você fazer dele um pecado de estimação, ou seja, aquele pecado que você sabe que existe, mas todos os dias vai lá, dá um afago e pensa assim: tá sob controle, mas de fato você não se dobra ao senhorio de Cristo com aquele pecado, ele tende a te dominar. Só que ele vem te dominando pelas beiradas e você não consegue ter percepção do quanto que você está sendo dominada. Então, pessoas de temperamento explosivos, pessoas que são assim extravagantes, elas tendem a ter esse desvio de, não todas, obviamente, mas tendem a ter essa explosão e não ter dimensão daquilo que está causando. E aí, no outro dia, tem uma dimensão, uma explosão um pouco maior, continua sem a percepção. Aí, no terceiro dia, um pouco maior ainda, e por aí vai. Até que há uma necessidade de você realmente ser tratada pelo Senhor, porque se você olhar para trás, você está colecionando corpos mortos de pessoas que nós estamos matando, pessoas do nosso convívio, pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos. Nós estamos colecionando a morte dessas pessoas, a ferida. Tem um comboio atrás de mim ferido, um monte de gente sem pé, sem perna, sem cabeça, com o coração estraçalhado por conta dos meus atos, das minhas atitudes, do tom de voz que eu uso, da forma explosiva que eu tenho de ser, e eu uso a desculpa de que eu sou assim. As pessoas que entendam, e eu não estou voltando atrás para curar as feridas que eu mesmo causei. Porque eu estou tão preocupada com as feridas que me causaram que eu me coloquei na vitrine de vítima. Olha aqui o trauma dos meus 16 anos. Olha aqui essa rejeição que eu vivi nos 20 anos. Mas eu não estou vendo os traumas que eu estou causando hoje. As rejeições que eu estou rejeitando hoje na vida das pessoas. Muitas vezes eu tinha um traço da minha personalidade que era assim: se a pessoa me fez alguma coisa, eu simplesmente apagava ela da minha mente. Ao ponto de não querer ouvir a desculpa dela e também de não querer pedir desculpa para ela. Eu apagava. Eu conseguia estar no mesmo ambiente que ela, estar na mesma conversa em grupo que ela está, mas sem olhar no rosto dela, sem direcionar nenhuma palavra para ela, porque eu tinha esse dom de excluir a pessoa da minha vida. E aí eu pensava assim: eu não tenho nada contra fulano, eu nem penso nela. E realmente eu não pensava, mas era a minha carcaça, porque atrás daquela carcaça eu sentia alguma coisa por ela, nem que fosse raiva.
Mas eu fingia tão bem que eu não me importava com ela, que eu não tinha percepção de que sim, eu sentia raiva, eu sentia rejeição, eu sentia vontade de vingança, mas eu conseguia excluir ela da minha história. E para mim aquilo era perdão, eu perdoei a pessoa, porque eu nem penso nela, só que não era. Não era perdão, era rejeição. Eu conseguia apagar a pessoa da minha história porque eu rejeitava ela ao ponto de não conseguir liberar perdão. E isso fez com que muitas pessoas que eu gostava e que gostavam de mim fossem ficando esquecidas na minha mente porque eu não soube voltar atrás e a curar as feridas que eu mesmo causei, ou permitir que o Senhor curasse as minhas feridas em prol daquela comunhão, comunhão dentro da igreja, comunhão dentro da minha família, comunhão com os meus amigos de uma forma geral. Eu me tornei uma assassina de pessoas com os meus próprios comportamentos. E quando o Senhor me trouxe essa palavra ali, dessa lei que ele estabeleceu no arraial de Israel, que era uma lei de comunhão, que era uma lei, né, na qual o Senhor queria que as pessoas se socializassem de uma forma que um ia restituindo o outro, eu fui extremamente constrangida porque eu cheguei à conclusão de que, meu Deus, eu vou ter que pedir perdão. E eu estava sempre acostumada que as pessoas viessem até mim e pedissem a mim perdão. Eu que era coitada sempre das situações. E dessa vez o Senhor me fez pedir perdão para uma amiga. Mas porque ela era minha amiga, a gente sempre pensa assim, deixa batido, deixa passar de qualquer forma. Não, não precisa, a gente se resolve no meio do caminho. Só que nela havia uma ferida. Eu tinha acumulado. Ela foi uma ferida, na verdade, que eu deixei no meio do caminho. E quando o Senhor falou assim, volta aqui, olha para trás, olha o que você fez com a sua amiga. Na hora que eu olhei para trás, veio na minha mente todas as pessoas que eu tinha machucado. E eu tinha machucado pessoas que eu amava, pessoas que me amavam, pessoas que faziam parte do meu propósito de vida, pessoas que tinham compartilhado comigo momentos de alegria e também momentos de dor. Eu estava tão ferida nas minhas... Eu fazia igual a mulher gato, né, que vai se lambendo as suas feridas. Eu estava cultivando as minhas feridas ao ponto de não ter percepção do que eu causava no outro. E quando eu olhei, quando eu vi aquele tanto de gente que eu tinha ferido com o meu jeito, com o meu temperamento, com a minha personalidade, com o meu eu, com a Eva que habita dentro de mim, eu fui de 100 a 0 em instantes. Porque aquilo me constrangeu tanto que eu falei assim, Jesus, como que eu faço para reverter todo esse mal que eu fiz na vida dessas pessoas? Porque nós somos assim, amados. Às vezes é muito mais fácil você fingir que não matou, fingir que não machucou, fingir que não foi estúpida, do que simplesmente voltar atrás e falar assim, deixa eu te dar a mão de novo. Vamos buscar juntas a restituição da nossa amizade, do nosso amor. Quantos casamentos foram perdidos porque alguém não soube voltar para trás e ajudar o outro a ser curado? Quantas amizades, quantos elos de família estão completamente devastados porque alguém não se importou com a dor do outro? Eu fiquei aqui lambendo as minhas feridas porque eu me coloquei na posição de vítima, que eu não vi que dessa história eu fui a vilã e a vítima foi quem eu feri. Muitas relações estão desajustadas, muitos pedidos de perdão nunca foram ouvidos porque muitas de nós não estamos respeitando a lei do Senhor de boa comunhão, de boa convivência. Estamos pedindo perdão somente da boca para fora, mas a palavra do Senhor nos diz aqui, não basta apenas confessar, você precisa fazer uma restituição material à vida dessa pessoa. E eu não me refiro a ir lá e fazer um pix de R$100 para essa pessoa, não é pagar o perdão dela, mas existem coisas que nós precisamos fazer direcionadas pelo Senhor, que não é somente chegar na pessoa e mandar um áudio, oi, me perdoa, me desculpa, eu agi de forma, nós precisamos ter atitudes materiais, que vão pegar nas mãos dessas pessoas que nós ferimos e vamos falar com ela, vamos restaurar nossa amizade, vamos restaurar a nossa relação, coisas materiais, porque todo mundo quer um gesto de amor, uma linguagem de amor. E aí o Senhor começou a falar comigo exatamente sobre isso, porque eu perguntei para Deus, mas como que eu posso restituir a minha amiga? Porque eu sei que eu tinha ferido ela, eu tinha mandado um áudio pedindo perdão,
realmente quebrantada. Mas o Senhor ainda queimava o meu coração de que eu ainda precisava entregar para ela uma linguagem de amor. Eu precisava entregar para ela algo que eu mostrasse verdadeiramente que eu estava arrependida do que eu tinha feito. Não somente em palavras, mas também em atitudes. E a gente tinha tido uma discussão porque ela tem uma irmã de sangue e naquele momento a irmã de sangue e eu tínhamos tido uma divergência e no momento ela entrou no meio da divergência entre a irmã e eu, que já era também um outro fato de que eu estava colecionando mortes, que eu já tinha agredido verbalmente com o meu jeito a irmã dela. E naquele momento ela veio tipo, não é entrando no meio da história, mas ela se sentiu um pouco ofendida e na hora que ela foi falar, eu peguei o meu espinho e espinhei ela também. Então não era só sobre ela, era sobre ela e sobre a irmã dela, que não vem ao caso, mas nós tínhamos algumas divergências, não vou me colocar na vitrine de vítima, mas eram sobre duas pessoas. Só que no momento eu pedi perdão somente para minha amiga, que realmente foi quem eu me senti constrangida naquele momento e foi quem o Senhor tocou no meu coração para pedir perdão. Só que quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, filha, não é sobre pedir perdão, abrir a boca é muito fácil, você precisa realmente fazer como a Bíblia tinha me instruído, eu preciso restituir ela com alguma linguagem, eu preciso ter algum comportamento material, visível, que mostra para ela o quanto eu a amo, o quanto eu estou arrependida daquilo que eu fiz. Eu queria realmente viver o que a palavra do Senhor estava dizendo, eu queria ser curada, eu queria que aquele comportamento que eu estava vivendo constantemente de machucar muitas pessoas começasse a ser tratado pelo Senhor. E Deus, ele começou daquele último comportamento que eu tinha tido para trás. Então eu tive que fazer um caminho inverso, voltando em pessoa por pessoa, pedindo perdão, fulana, me desculpa pela forma como eu te tratei, me perdoa pela forma como eu me posicionei naquele dia. Eu tive que voltar, fazer o caminho inverso, para que as feridas que eu tinha causado, elas pudessem ser curadas pelos meus gestos de amor. E aí, naquela situação, eu comecei a perguntar a Deus como que eu posso restituir minha amiga, como que eu posso restituir minha amiga, como que eu posso mostrar para ela. E aí, como eu disse para vocês, nós tínhamos um projeto juntas, nós tínhamos um projeto mais de um ano que nós caminhávamos juntas. E naquela situação, eu senti no meu coração de abrir mão do projeto que nós tínhamos juntas para que ela e a irmã dela pudessem continuar o projeto sozinhas, as duas. Foi a forma como o Senhor teve de me tratar ao ponto de falar assim, filha, você precisa ser tratada, ser levada por um novo processo, um tempo onde eu vou te tratar sozinha e você não pode segurar mais nada que faz você pensar que você é autossuficiente. Então você vai abrir mão desse projeto que você tem com essa amiga que você feriu, a pessoa que você feriu e que você ainda não foi quebrada para ter dimensão do quanto você feriu ela, independente do quanto ela te feriu, você vai colocar essa pessoa no seu lugar. Você vai deixar essa pessoa triunfar no seu lugar, estar no seu lugar, porque é a forma de você restituir o que você fez para as duas. É deixar com que elas vivam aquilo que eu quero que elas vivam, porque não é o que eu quero que você esteja mais. É o que eu quero para elas. E aí, restituir as minhas amigas, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas foi um direcionamento do Senhor. Um quebrantamento de abrir mão, de semear na vida de outra pessoa aquilo que um dia eu quis segurar com todas as forças, mas que naquele momento fazia parte do meu tratamento. Sair de cena, me esconder na presença do Senhor, permitir o Senhor me tratar, para que o meu projeto, o projeto que já não era mais meu, não posso chamar de meu, mas que o projeto que era feito naquele momento por mim, precisava continuar a seguir, mas eu não tinha maturidade para lidar com aquelas pessoas mais. Eu tinha machucado muitas pessoas ali dentro. Então eu precisei me recuar para que as coisas... Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu fui perdendo coisas.
Eu fui perdendo lugares, eu fui perdendo a admiração das pessoas, eu fui perdendo a minha reputação de que eu era legal, de que eu era divertida, de que eu era querida. Eu fui perdendo os contatos. Liga para a Ju, vamos chamar a Ju. Eu fui perdendo, amados. Eu perdi muitas coisas nesse processo de tratamento. Eu fui sendo esquecida por muitas pessoas porque eu deixei de ser legal, porque eu deixei de ser bem-vinda. E quando você deixa de ser bem-vinda nos lugares, isso é uma evidência de que você não é a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. E ser excluída de algumas coisas e até mesmo direcionada por Deus a não estar mais no projeto que um dia eu tinha sonhado que ele florescesse, que ele gerasse frutos, ter que ver algumas pessoas do meu cunho de amizade não me chamando para algumas situações, aquilo foi me doendo. Aquilo foi me fazendo entender o quanto eu tinha ferido as pessoas e o quanto eu tinha me perdido da minha essência de filha de Deus, de cristã. E também me fez entender o quanto era necessário eu ser tratada naquele momento. Hoje eu quero falar com vocês de forma muito singela, de forma sem muitos assuntos teológicos, sobre esse traço da nossa personalidade, das nossas atitudes que nós estamos tendo com as pessoas, de gritar, de levantar o tom de voz, de achar que a gente tem o direito de machucar as pessoas, porque eu já fui machucada no passado, de não entender que as pessoas vivem os seus processos nas suas casas, que elas têm as suas dificuldades e que muitas vezes eu saio de casa pensando só em mim, como eu fiz na festa que eu fui. Orei para que eu pudesse ser bem-vinda, mas eu não orei para que eu pudesse ser alguém que recebia bem as pessoas. Eu estava sendo esse tipo de pessoa, eu queria ser bem vista, eu queria ser bem recebida, eu queria ter lugar de destaque, mas eu não dava lugar de destaque para ninguém. A cadeira que eu sentava, eu não deixava ninguém mais sentar. E quando o Senhor começou a pedir para que eu restituísse as pessoas que eu tinha machucado, eu fui permitindo com que aquelas pessoas que eu tinha machucado, elas estivessem em lugares onde eu precisei sair. Isso foi a forma como o Senhor encontrou de me tratar e de me fazer restituir aquelas pessoas que eu tinha machucado, que eu tinha causado algum dano, e por consequência disso eu também tinha machucado o Senhor. Eu comecei a abrir mão dos meus destaques, eu comecei a abrir mão dos meus lugares de visibilidade, porque eu precisava ser escondida. Eu precisava ser tratada pelo Senhor Jesus. Porque do jeito que eu estava, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Números, nos versículos 1 a 5, que as pessoas que eram doentes, que tinham fluxo de sangue e que tinham tocado em cadáveres, elas eram pessoas que eram afastadas do arraial, porque eram vistas como pessoas impuras. Vocês podem ler aqui em número 5. Eram pessoas impuras, e era isso que o Senhor estava fazendo comigo. Eu estava contaminada pelo pecado da lepra. Fluía dentro de mim um fluxo de sangue tão grande que aonde eu ia, eu deixava um rastro de morte. Eu estava tocando cadáveres, ou seja, eu estava vivendo do meu passado morto. Eu estava impura. Aonde eu chegava, eu conseguia causar poluição naquele lugar. E eu comecei a questionar o Senhor: Deus, como que eu faço? Como que eu vou mostrar para as pessoas que eu mudei? O que eu posso falar que as pessoas vão entender? Tipo, nossa, a Ju realmente mudou, agora ela amadureceu. E o Senhor falava comigo assim: você vai falar nada. Você vai simplesmente submeter ao processo que eu quero que você viva. E nada mais você vai fazer. E na hora de você voltar a se aparecer em público, eu vou te apresentar. Amadas, eu tive que sair das redes sociais. Eu tive que me poderar mais nas redes sociais. Eu tive que sair do Instagram, na verdade, e me poderar mais no WhatsApp, porque era uma ordem do Senhor: não apareça. Às vezes eu recebia alguns convites e eu aceitava sim, quando eu aceitava, não, eu vou sim. E quando eu chegava em casa, o Senhor falou: não, você não vai. Eu estou te deixando escondida, você está fora do arraial, você está fora da convivência, você ainda está impura, existe uma lepra dentro de você. Você acha que você está boazinha, que você já chegou no ápice, mas eu sei que ainda existem coisas em você que, se eu te mandar para lá, você vai continuar machucando as pessoas. Imagina
a sensação de ter o próprio Deus dizendo que você é uma impura no meio dos seus, que você não é digna de confiança. Eu chegava na igreja e eu fazia o que eu tinha que fazer, e eu tinha medo de ferir as pessoas, as poucas pessoas que eu estava ali naquele lugar, porque eu era alguém má. Eu era alguém maquiavélica. Eu sentava no banco da minha igreja e a minha vontade era que ninguém me visse, porque eu de fato queria não ter contato com as pessoas, porque eu tinha medo de machucá-las. Eu tinha uma expressão muito rápida, eu não tinha filtro na língua, então aquilo que eu pensava, quando eu via, eu já estava falando, e aquilo fazia sair da minha boca muitos pensamentos intrusos e que não são divertidos e que não é digno de ser honrados. Eu falo mesmo, porque essa desculpa de eu falo mesmo, a gente está matando mesmo. E aquilo foi me constrangendo, amadas, porque quando o Senhor começou a me tratar na palavra, porque é a palavra que gera testemunho, não só de bênçãos, mas também de correção, quando o Senhor foi me levando ali para número 5, que aqueles impuros, eles tinham que ser afastados do arraial, aqueles que faziam algum mal tinham que restituir as pessoas, perdendo seus próprios bens, devolvendo para elas o que era delas de devido. Aquilo foi me constrangendo a entender que eu não era aquela pessoa que eu pensava que eu era, tão boa, tão santa, tão cheia de Deus, tão cheia de dons, talentos, criatividade, aptidão, mas que eu era ruim. E que Deus tinha visto a minha pior versão. Mas embora Ele tivesse visto a minha pior versão, Ele não tinha desistido de mim. Por isso que Ele me submeteu ao processo de correção, ao processo de estar escondida por um tempo, ao processo de sair de cena, de destaque, de visibilidade, de deixar as pessoas brilharem, de deixar as pessoas florescerem naquilo que eu achava que era meu, mas que na verdade era de Deus. Nenhum projeto é meu, Deus faz o que Ele quiser, Ele coloca quem Ele quiser. E aí, eu vivendo aquele processo, e eu tinha muito apego do seguinte: como que eu faço para provar que eu melhorei? Como que eu posso postar na internet que eu sou uma nova versão? Senhor, que internet? Você vai sumir dela. Você não vai postar mais nada. Você vai sumir, você vai desaparecer, você vai se diminuir. Você vai para o secreto, você vai se derramar, você vai se tornar pó para que eu possa te fazer de novo. Você está nas minhas mãos. E ali eu fui submetida a um processo de tratamento do meu ego, de tratamento do meu temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é divertido, mas ele também é difícil de convivência. E eu precisava de ter mais traços do Senhor Jesus em mim do que um rótulo de sanguínea. Eu precisava ser uma sanguínea santificada, uma sanguínea que se parecia mais com Jesus, uma sanguínea onde os meus traços positivos, eles refletissem muito mais que os negativos, e que os negativos, embora vão sempre existir, eles precisavam se dobrar ao senhorio. Eu precisava aprender sobre o domínio próprio, sobre o equilíbrio, sobre entender que nem tudo era sobre mim, que nem tudo era sobre os meus traumas, que eu precisava ser curada das minhas rejeições, porque eu estava rejeitando as pessoas e eu nem percebia. E isso me deixou constrangida, me deixou triste, mas também me deixou debaixo de um tempo precioso, difícil, constrangido do Senhor. Um tempo de reparar erros, porque, como eu disse, eu precisei voltar, pessoa por pessoa, pedir desculpa: fulano, me perdoa, eu puxei seu braço, não deixei você ir naquele dia, eu falei de uma forma mais rude. Eu te ignorei naquele dia e te ignorei de propósito. Eu tive que chegar em uma pessoa, não no momento assim imediato, mas ao longo do processo, eu tive que pedir perdão para uma pessoa que eu tinha um apreço muito grande por ela. Eu gostava muito dela, só que eu não sabia lidar com aquele sentimento que eu tinha. E por não saber lidar com aquele sentimento bom que eu tinha por aquela pessoa, e ter medo de ser rejeitada por ela, eu comecei a ignorar ela. Então aquela pessoa vinha toda feliz para me cumprimentar e eu fechava a minha cara, mas dentro de mim eu falava: gente, como eu queria ser amiga dessa pessoa para sempre, como eu queria ter ela na minha vida, como eu queria fazer parte da vida dela, mas com medo de ser rejeitada, eu rejeitava ela. E aquilo me fez me sentir muito mal, porque também era uma pessoa de Deus. Não estou falando disso, então Deus só te tratou das pessoas que são de Deus, não.
Deus me tratou de pessoas de todas as formas. Deus me tratou de pessoas do meu passado. Deus me tratou de relacionamentos amorosos que eu tinha tido na adolescência e que eu precisei entender que eu tinha ferido aquelas pessoas com as palavras. Às vezes eu falava assim, nossa, fulano foi isso comigo, fulano foi aquilo comigo, como se o fulano tivesse sido um monstro. Só que muitas vezes, num relacionamento, eu também fui um monstro com fulano. Eu também fui um monstro com aquela pessoa. Eu também era uma pessoa que ela pensava num dia na vida dela, não, aquela pessoa difícil, aquela Ju, difícil. Eu também era essa pessoa para aquele relacionamento que eu tinha tido. Então, eu precisei me excluir do arraial, voltar para a presença do Senhor, para o secreto do meu quarto e ser submetida ao senhorio de Cristo, ao tempo precioso de ser tratada e de ser instrumento de cura. Enquanto o Senhor curava as minhas dores que ainda existiam e que eu tinha escondido atrás de uma carcaça, o Senhor também me usou como instrumento de cura, para pedir perdão, para fazer restituição de algumas coisas que eu tinha feito ao longo da minha vida, principalmente nos últimos tempos que antecedia o início daquele tratamento. Eu machuquei muitas pessoas. E como eu disse no tema do devocional, eu machuquei alguém que eu amo. Então eu queria falar isso com você, amada. Se você machucou uma pessoa que você ama, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, uma amiga, um amigo, um ex-namorado, um ex-marido, busca no Senhor a forma de você reverter essa situação no tempo certo, porque às vezes nós vamos querer voltar atrás daquela pessoa que nós machucamos, mas o coração dela está tão machucado que aquilo pode se tornar uma ferida ainda maior. Então nós precisamos deixar com que o Senhor nos conduza, com que o Senhor nos direcione. Mas eu queria te encorajar a valorizar as relações, a não olhar somente para as suas dores, mas compreender que gente ferida fere. E que nós não estamos falando nesse momento das pessoas curadas que curam e virou tema até de culto, mas nós estamos falando das nossas feridas que são necessárias serem curadas. Nós não podemos ser um tipo de mulher que ora, que busca o Senhor, que serve, que tem fé, que canta, que adora, que faz isso, que faz aquilo, que veste blusa de Jesus, que tem versículo bíblico na bio do Instagram, que posta todos os dias alguma coisa de Cristo no WhatsApp, mas que não vive aquilo que Ele é. E somos mulheres que as pessoas por trás da gente falam como é difícil, como é bonita, mas como é difícil. Como é inteligente, mas como é difícil. Como é esperta, mas como é difícil. Tem até mais qualidades, mas o defeito sobressai a tudo. O defeito faz com que a gente seja ignorada, rejeitada, mal falada e faz com que a gente atrase os nossos processos de viver propósitos. Porque se você é alguém que ainda não está maduro o suficiente no seu temperamento, você não está apta para chegar onde Deus quer que você chegue. Justamente porque se você chegar lá, você vai ser uma bomba atômica na vida daquelas pessoas. Por isso que muitas vezes o Senhor permite com que a gente seja tratada com as pessoas próximas a nós, porque vai ser mais fácil ser tratada com as pessoas de proximidade, porque você vai ter dimensão do tamanho do buraco que você fez na vida daquela pessoa, do tamanho do estrago que a sua atitude fez na sua vida de uma forma geral. Uma pessoa que você tinha contato agora não tem mais. Aquilo te dá um impacto maior. Por isso que às vezes o Senhor permite o nosso tratamento começar com os próximos, para que você lide de frente com o tamanho do seu erro, com o tamanho da dor que você causou. Para que quando chegar lá em cima, no lugar onde Deus quer te levar, para onde você for projetada para um lugar de maior dimensão, você vai machucar as pessoas, mas você vai embora e não vai ter noção do quanto que você machucou. Às vezes você é assim no seu serviço, com as pessoas que estão próximas de você. Você dá uma má resposta, você tem um posicionamento mais rude, mas foi embora. Você não tem noção do que você está lançando naquela pessoa lá no seu serviço. Você não tem noção do estrago que você fez com aquela pessoa que você encontrou de forma casual na padaria e foi rude com ela, bem naquele dia que ela estava super vulnerável. Nós estamos ferindo as pessoas indo embora, ferindo as pessoas indo embora, ferindo as pessoas não tendo percepção do buraco que estamos causando. E aí, de repente, o Senhor usa uma situação que você já está acostumada para te mostrar, olha o tamanho da ferida que você está causando.
E aí você olha para trás e percebe que não é só aquela pessoa. Você matou muitas pessoas, você feriu muitas pessoas. Amados, nós precisamos ser a imagem e semelhança do Senhor. Eu não digo de sermos perfeitas, não, mas de sermos mulheres que têm um perfume de Jesus, que na hora que a gente chega no lugar, as pessoas vão falar assim: nossa, que legal que você veio, seja bem-vinda. Seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vinda na minha história, seja bem-vinda aqui nessa cadeira do meu lado, seja bem-vinda aqui no assunto que eu quero te contar, seja bem-vinda aqui na piada que eu vou te contar hoje, no meme que eu quero te mostrar. Sermos pessoas que são bem-vindas na vida das pessoas, pessoas que vão ser curadas ao ponto de abrir a nossa vida para as pessoas e vamos dizer para elas: seja bem-vinda você também, seja bem-vinda você aqui no meu assunto preferido, seja bem-vinda aqui na minha lista de melhores amigos. Nós precisamos ser essas pessoas que também abrimos as nossas vidas para que outras pessoas cheguem. Só que as dores que nós estamos guardando estão nos impedindo de ser essas pessoas que dão boas-vindas e que também recebe boas-vindas. O devocional Florescer, ele quer florescer mulheres, apontar a palavra do Senhor e nos corrigir, nos edificar, nos exortar, ao ponto de falarmos assim: gente, eu quero florescer, eu quero ser uma mulher que floresce nas minhas amizades, eu quero ser uma mulher usada por Jesus para plantar flor aonde eu fui dor. Como eu disse, esse devocional ele não tem linha teológica, ele não é uma coisa, meu Deus, mas ele precisa abrir os nossos olhos para entender que nós precisamos ser mulheres que são bem-vindas. Nós precisamos ser bem-vindas. E eu quero te fazer essa pergunta: qual é o lugar que você chega e as pessoas: nossa, chegou quem faltava, chegou quem eu quero do meu lado. Você é essa mulher? Talvez você chegue na resposta de que você não é, mas eu quero te encorajar a se submeter ao processo do Senhor na sua vida. E não querer forçar a ser essa pessoa, querer impor ser essa pessoa. Às vezes a pessoa é uma líder de algum serviço ou de algum cargo na igreja. Não, eu quero ser amada. As pessoas têm que me amar e forçar aquela situação. Não. Quando nós somos submetidas ao processo do Senhor, por mais difícil que seja na minha vida ou na sua vida, naturalmente as coisas vão florindo. O perfume de Jesus, amadas, ele não é comprado na revistinha da Natura. Ele é um perfume que exala. E o nosso semblante muda. O nosso semblante, ele exala algo diferente. As pessoas vão te notar e vão falar assim: essa menina é diferente. Essa mulher é diferente. Porque você agora não vive mais com a Eva reinando dentro de você. Ela está agora dominada. Ela está agora influenciada pelo perfume de Jesus. Nós precisamos ser essas mulheres. E eu vejo muitas mulheres machucadas, machucando. Eu vejo muitas mulheres batendo no peito e dizendo: eu sou assim e eu não vou mudar. Eu vejo muitas mulheres saindo, semeando discórdia, contenda, mágoas, inveja, discussões com outras mulheres e achando isso extremamente normal em vários ambientes sociais, familiar, profissional, estudantil, de igreja, de todos os ambientes, como se isso fosse normal. Mas nós fomos chamadas para florescermos a presença do Senhor, para gerarmos testemunhos através daquilo que Deus nos deixou como uma herança, que é a palavra dele. Eu quero te encorajar a ser instrumento de cura, mas primeiro permitir com que o Senhor te cure, para que você não seja defesa e ataque outras pessoas com o seu temperamento descontrolado. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de um livro que é muito essencial para que os nossos temperamentos sejam quebrantados na presença do Senhor Jesus, e lembrá-las que quando o Senhor nos trata não é para nossa morte, é para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. E amadas, nós ficamos até aqui nesse devocional simples, objetivo, mas intensamente verdadeiro, e até o próximo devocional.